da A3 foi desenvolvido lá no Colégio Expansivo, que fica na Zona Norte. O intuito do projeto foi levarmos até os jovens, o risco do uso do cigarro eletrônico. Então, a seguir, a gente vai estar mostrando aí como que a gente fez esse projeto, como que a gente apresentou e desenvolveu. Bom dia, meu nome é Tatiana Dantas. Eu vou falar hoje sobre o propileno glicol e a glicerina vegetal. Eles são usados como veículo para a nicotina e também os sabores. O vapor gerado pelo propileno glicol, ele também tem algumas interações medicamentosas, principalmente em medicamentos inalatórios, como por exemplo para asma, e também para a heparina, porque ele já age na cascata de coagulação. Como ele age na cascata de coagulação, então ele é contraindicado no uso da pessoa que vai fazer uma cirurgia. Por quê? Porque ele não vai fazer a coagulação correta do sangue. E também ele afeta alguns processos de pele, sistema cardiovascular também. Portanto, se você estiver fazendo uso de heparina, associando com o propileno glicol, é bom você entrar em contato com o seu médico, porque ele vai lhe orientar qual a forma correta de você não ter nenhuma interação com o propileno glicol. Temos também o aumento do colesterol ruim e a baixa do colesterol bom, que é o LDL e o HDL. Bom dia, pessoal, me chamo Suelen e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre formaldeído e acetildeído. São diretamente emitidos na atmosfera, como também podem ser formados em surtos, por meio de reações fotoquímicas. Bom dia, meu nome é Samira, vou falar um pouco sobre o diacetil. O diacetil, ele é usado na indústria alimentícia, encontrado com os sabores de queijo e manteiga, mas também usado no cigarro eletrônico. Sua concentração é 495 vezes do valor adequado para a exposição ocupacional. Ele não vai causar apenas uma queda na imunidade, mas também vai causar uma bronquiolite obliterante, famoso como montipioca, para os usuários do cigarro eletrônico, o V. Falando um pouco agora da interação do diacetil com medicamentos, o propanolol ele é utilizado para tratar hipertensão, mas utilizando o vapor, ele vai causar uma broncoconstrição. Outro medicamento também que vai causar um broncoespasmo seria o ibuprofeno, que ele é utilizado para alívio de dor e inflamação. Um desses componentes podemos citar também o fluoxetina, que é um antidepressivo bastante utilizado pela comunidade. Ele vai afetar o CNC, o Sistema Nervoso Central, causando também o risco de problemas respiratórios e danos pulmonares. Bom, agora vamos falar também do benzeno. O benzeno ele é inflamável e altamente volátil. Ele pode ser encontrado no petróleo, a gasolina, que é encontrado nos postos de gasolina. Como exemplos, podemos falar também que isso seria um dos motivos que em postos de gasolina há cartazes que não pode fazer o uso de cigarro ou qualquer objeto componente inflamável, para não haver a interação. Sua fonte de exposição será a fumaça. Ele vai ter um efeito agudo ao CNC, causando problemas respiratórios, cefaleia, náusea. Uma das suas principais causas será a aceleração dos batimentos cardíacos, edema pulmonar, que é o inchaço, cancerogênico, ele pode causar câncer respiratório principalmente, e uma queda gradativa do sistema imunológico. Meu nome é Arthur e eu irei falar sobre a nicotina. A nicotina ela é uma substância química alcaloide encontrada principalmente no tabaco e ela afeta diretamente nos medicamentos da pressão arterial, em medicamentos usados nas doenças cardíacas e respiratórias. Ela pode afetar também o uso do antidepressivo e do antidiabéticos. Os medicamentos afetados pela nicotina são a nifedipina, usada na pressão arterial, a fluoxetina, usada como antidepressivo, e a glibenclamida, usada como antidiabético. Ela não age diretamente na interação com medicamentos, mas atrapalha a sua metabolização. Isso porque ela interfere no sistema enzimático do citocromo P450,
que é justamente responsável pela metabolização de algumas substâncias e medicamentos. Exemplos de algumas medicações onde ocorre essa interferência na metabolização são os antidepressivos, como os inibidores seletivos da recepção de serotonina, medicamentos para tensão arterial, como os inibidores dos canais de cálcio, anticoagulantes como varfarina, anticonvulsivos como fenitorina, antiarritmínicos como amiodarona. Agora eu vou estar falando sobre os flavorizantes. O flavorizante é uma substância responsável pelo aroma e pelo gosto que tem no vapor. Os flavorizantes são ricos em açúcar e carboidrato e também eles alteram o pH do estômago, então faz com que atrapalhe na absorção de alguns medicamentos, né? Consequentemente alterando também, afetando aí a sua eficácia terapêutica. Como essa substância ela altera o pH do estômago, atrapalha a absorção de medicamentos como antibióticos, como a tetraciclina, medicamentos anticoagulantes como varfarina e também para diabetes como a metformina. Os flavorizantes em pacientes com diabetes podem ter uma nocividade maior, haja visto o alto teor de açúcar e carboidrato. Então, como tem essa alteração na hipoglicemia do paciente e tudo mais, atrapalha na eficácia do medicamento, atrapalha na absorção da insulina, então acaba que o paciente tem ali uma maior alteração na glicemia. E aí, para poder regularizar, é mais difícil, é mais complicado. Falando agora um pouquinho para vocês sobre o urânio e o chumbo, em particular são conhecidos por seus efeitos tóxicos quando acumulados no organismo. A exposição frequente a esses metais está associada a uma variedade de problemas de saúde, incluindo danos no sistema nervoso, problemas renais e até mesmo câncer. Os riscos menos conhecidos do uso do cigarro eletrônico são a EVALI, interações medicamentosas e as interações com comorbidades. A EVALI é a lesão pulmonar associada ao uso do vape, a qual ainda está sendo descoberta, tendo em vista que ainda há poucos casos confirmados com essa doença. Temos também o caso do Ciantov, de 21 anos, o qual começou o uso em 2018 e após isso, em junho de 2023, ele perdeu parcialmente a funcionalidade do seu pulmão, haja vista que ele fez um grande uso do vape, associado também à maconha. Em entrevista, a mãe dele comentou uma frase ao qual ele falou no leito do hospital: "Lembro-me de ver vídeos no TikTok de um cara com o pulmão colapsado devido ao vape e pensei, isso não vai acontecer comigo." Atualmente ele se encontra bem, porém com parcialmente perdida a funcionalidade do seu pulmão. Ao final da apresentação, realizamos uma simulação do pulmão saudável e um pulmão desgastado pelo vape. O pulmão normal foi usado o amido de milho na água junto ao percarbanato de potássio, o qual resulta numa coloração roxa rosada. Já na do pulmão desgastado pelo vape foi usado a água, amido de milho e o iodo, o qual resulta numa coloração escura. E após isso foi realizado também